Não espere tudo da escola. A escola não tem condições e muito menos obrigações de te ensinar tudo. A gente precisa, né, entender que existem vários tipos de educação e educação a gente recebe primeiramente de base, de berço, em casa, hereditário. Há coisas que eu vou aprender na escola, coisas que eu aprendo na rua, coisas que eu aprendo na igreja, coisas que eu aprendo em casa. Então essa primeira educação, que é a educação de base, ela é extremamente importante. É a maneira de como você vai se comportar, de como você reage a certas atitudes e ações e comportamentos do cotidiano. Por exemplo, em casa você aprende a ser pontual, aprende a ser honesto, aprende a respeitar as pessoas, as opiniões diferentes da tua, não xingar as pessoas, a ser solidário, a ser gentil. Você aprende a jogar lixo no lixo, coisas que são óbvias e que são muito básicas, mas que em geral a gente costuma não observar tanto assim nos alunos, né, de uma maneira geral. Em casa a gente aprende a ter higiene pessoal, a comer de tudo e a agradecer por isso, a ter consideração e respeito e gratidão. A gente aprende a ajudar as pessoas quando elas necessitam, né? A gente precisa obrigatoriamente contribuir com o nosso meio, contribuir positivamente. A gente aprende a ser organizada, a respeitar usos, regras e costumes, a dizer olá, como vai você, tá tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor. Essas coisas a gente deve aprender em casa. Isso é óbvio, os pais devem ser responsáveis por isso. E na escola a gente tem que entender o seguinte, na escola a gente vai aprender regras de um estudo sistematizado. E é preciso que a gente recorde também de uma coisa importante. A escola ela não tem condições e não tem obrigação de ensinar tudo. Então, por exemplo, dentro da escola você vai aprender física, química, matemática, biologia, um tipo de conhecimento organizado e sistemático, né? Filosofia, história, matemática, gramática, mas há coisas que a gente vai precisar aprender para que a gente tenha uma vida um pouco mais satisfatória, digamos assim. A gente não vai aprender na escola técnicas de venda, né? E talvez você queira montar um negócio. E aí como é que tu vai fazer para vender se a escola não te ensinou? Você não vai aprender a pensar, a negociar, a encarar os erros. Não existe, por exemplo, uma educação sentimental para você aprender a lidar com as perdas, por exemplo, afetivas ao longo da vida, com pessoas que vão embora. Por exemplo, você é muito amigo de uma pessoa, ela muda para uma outra cidade. Você arruma uma namorada ou um namorado, ele te larga, e aí como é que você faz? Muitas vezes a pessoa fica desorganizada, desequilibrada, e uma saudade medonha, né, daquela pessoa sem saber lidar com aquele sentimento, ou mesmo com a ideia da perda da morte, que é algo natural, faz parte da própria existência. A gente não aprende isso na escola. A gente não aprende, por exemplo, a organizar o tempo, a investir, a construir uma belíssima carreira, a começar um negócio, né, como eu falei agora há pouco, a técnicas de retórica, de oratória, a se comunicar bem com as pessoas. Quanto melhor você se comunica com as pessoas, quanto mais você se faz entender, maior a probabilidade que elas entendam verdadeiramente aquilo que você está passando. Você não aprende, por exemplo, inglês, né, que é fundamental para o sucesso e para a comunicação e para o desenvolvimento de qualquer carreira nos dias de hoje. Você não aprende princípios de economia, princípios de educação, você não aprende nada sobre meditação, sobre compras e vendas de ativos e de passivo. Enfim, a escola, ela peca muito nesse sentido. Ela deixa a desejar porque ela não ensina essas coisas, ela, como eu disse, ela não tem essa competência. Então é preciso que você aprenda, né, urgentemente, uma série de coisas para que você tenha uma vida muito mais produtiva, também, sob certos aspectos, muito mais feliz. Então lembre-se disso, a escola não ensina tudo.